Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do curso de Química EAD da UFRN. É um prazer tê-los aqui conosco para assistir o nosso último seminário, o seminário deste semestre, o último seminário deste semestre, né? Este último seminário será ministrado pelo professor Melquisedeque da Silva Freire, que ele é professor aqui do nosso Instituto de Química, e ele vai falar um pouco para vocês sobre os saberes necessários à prática docente em Química. O seminário está recheado de informações relevantes para a gente entender um pouco sobre quais são esses saberes que constituem a prática, desde a perspectiva de diversos pesquisadores, né, da didática das ciências como um todo, até mesmo a pesquisadores que pesquisam apenas a área de educação como base. Então, fique atento ao nosso Instagram, provavelmente a partir do mês de janeiro, quando retornarmos ao semestre 2020.2, nós iremos divulgar as novas programações, os seminários, tá bom? E a gente agradece imensamente a todos que participaram dessa série de seminários durante todo o semestre corrente, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação de todos. Agradeço mais uma vez ao professor Melquisedeque por se dispor e estar aqui hoje para nos ajudar a divulgar um pouco mais sobre os saberes tão necessários à prática docente em Química. Professor Melquisedeque, fique à vontade para fazer a sua explanação. Olá, meu nome é Melquisedeque, eu sou professor do Instituto de Química da UFRN e nesse seminário eu vou estar colaborando com uma atividade de extensão do curso de licenciatura em Química da modalidade EAD, que são esses seminários virtuais. Desde já eu agradeço a coordenação do curso pelo espaço, né, pela oportunidade para a gente poder, no contexto desse seminário, refletir um pouco sobre Química, sobre o seu ensino, sobre a formação de professores nesse campo disciplinar. O título desse seminário é Saberes Necessários à Prática Docente em Química. E minha expectativa com o seminário é que a gente possa apresentar e discutir algumas ideias em torno dessa temática que sejam úteis tanto para licenciandos em Química como professores de Química em exercício ou outras pessoas interessadas no tema. Bom, eu imagino que a partir desse título, né, possam surgir algumas expectativas ou questões relacionadas à temática que eu tentei colocar aqui de uma forma resumida no próximo slide. Muito provavelmente, a primeira pergunta, né, que o título do seminário pode estimular é esta que eu coloquei aí em destaque, né? Afinal, quais são os saberes necessários à docência em Química? Entretanto, para a gente pensar ou tentar responder isso, né, outras questões relacionadas também são fundamentais, como, por exemplo, o que são saberes docentes, né, qual é a natureza de tais saberes, como se desenvolvem ou se constituem esses saberes, onde se desenvolvem tais saberes e em que condições. Obviamente, a gente não vai abordar nesse seminário de forma sistemática, né, todas essas questões, uma vez que cada uma delas é bastante complexa e tem sido objeto de investigação em domínios específicos do campo da formação de professores. E, além do tema proposto ser bastante desafiador, as respostas a tais perguntas, né, e especificamente a essa pergunta destacada, né, quais são os saberes necessários, essas respostas podem variar muito e certamente variam, né, a depender de quem responde a essa pergunta, né? Já se sabe que as variáveis que influenciam as possíveis respostas, né, são muitas e envolvem o nível educativo, o contexto social e histórico, o contexto institucional, os pressupostos e referências teóricas, além de fatores econômicos, políticos. Se um professor de Química da Educação Básica, por exemplo, estiver assistindo esse vídeo, ele poderá dizer que além dos saberes que eu irei mencionar aqui, existirão outros, né? Do mesmo modo, também faria um professor de Química de nível universitário, um professor de cursinho, não sei. Talvez outros professores, ao encararem questões como essa primeira, né? Nesse atual cenário de pandemia, ensino remoto, dirá assim, o que um professor precisa hoje é saber usar as redes sociais, saber gravar e editar videoaulas para os seus alunos, né?
Isso é apenas para a gente ter uma ideia, né, da amplitude e complexidade que essa questão pode representar, né? Então, toda a minha fala nesse seminário estará baseada muito na literatura existente sobre esse assunto, no campo da pesquisa sobre formação de professores, especificamente na área de ensino de química. E, além disso, muitas dessas ideias elas irão estar permeadas, né, também pela minha perspectiva pessoal na condição de professor que atua na formação inicial de professores de química na UFRN. Então, assim, longe de querer apresentar uma resposta definitiva para tais questões ou sugerir que a atividade docente possa ser reduzida à compreensão e apropriação desses saberes, né? O meu objetivo nesse seminário está mais próximo de motivar reflexões acerca da natureza do saber docente em química e de como isso se relaciona com as práticas que implementamos em nossas salas de aula. E aí eu pensei em uma sistematização das ideias, né, que eu vou abordar no seminário, e eu organizei aqui um sumário onde, no primeiro item, né, denominado Saberes Profissionais Docentes, eu pretendo fazer um breve comentário sobre a produção científica na área de pesquisa sobre formação de professores, especificamente sobre os saberes docentes, e dentro dessa discussão ilustrar algumas referências no campo de ensino de ciências, de modo geral. E aí, a partir do ponto 2, né, eu tentei resumir, reunir assim, minhas ideias e reflexões em 3 grandes grupos de saberes, que nesse seminário serão denominados dessa forma. Né? O 2.1 é reconceitualizar a química, o 2.2 é considerar as ideias e formas de pensar os estudantes sobre objetos e fenômenos de interesse da disciplina. No 2.3, planejar e implementar atividades produtivas para os estudantes, avaliando-os formativamente. E, por fim, no item 3, eu vou tentar sistematizar alguns comentários e reflexões finais. Então, partindo para o nosso primeiro ponto, né, sobre os saberes profissionais docentes, a gente vai dar uma olhada na literatura. E aí eu iniciaria, né, com uma pergunta que foi muito utilizada em várias pesquisas sobre saberes docentes em várias partes do mundo, né? Que é o que um professor precisa saber para ensinar. Essa pergunta ela é abordada na literatura da pesquisa da área sob diferentes enfoques teóricos, né, concepções e tipologias e por uma tradição de autores, né? Então, necessariamente a gente vai precisar fazer um recorte, né, e situar o que afinal a gente está o que a gente vai chamar de saberes docentes aqui nessa nossa discussão. Então, por saber docente, eu estou partindo aqui do entendimento apresentado por Tardif, né, que define saberes docentes como um saber plural, formado pelo amálgama mais ou menos coerente de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais. Essa analogia com a amálgama, né, parece bem apropriada, né, para quem é da área de química, porque faz referência a uma liga, né, uma mistura de coisas, e de fato, né, o que se tenta traduzir dessa noção de saber docente é algo composto mesmo de vários saberes provenientes de fontes diferentes e produzidos em contextos institucionais e profissionais variados, né? E aí a construção dessa categoria, né, saber docente, ela é resultado de investigações sobre o que se chama na área de profissionalização docente. E essas pesquisas assumem como pressuposto que as práticas dos professores necessitam ser investigadas, analisadas e sistematizadas. Então, esses estudos têm revelado a importância de se compreender os saberes docentes como elementos essenciais à constituição de uma base de conhecimentos, entendida como uma das características da docência como profissão. Então, partindo desse entendimento, né, essa categoria saber docente busca abordar a complexidade e especificidade do saber constituído no exercício da atividade docente e para o exercício da profissão. Então, quer dizer, a ideia de que diante de uma situação didática, né, e aí com situação didática eu estou me referindo
a uma situação que demande uma tomada de decisão, implementação de ações do fazer docente, como, por exemplo, planejar uma aula, responder uma pergunta de um aluno, ou dirigir uma discussão em sala de aula. Então, assim, diante de uma situação desse tipo, diversos recursos cognitivos e afetivos entram em cena, né, na reflexão e ação do professor. Então, logo elaborar uma lista, né, o conjunto de itens necessários ao sucesso dessa tarefa, né, pode ser algo muito complicado, né, dada a complexidade da atividade educativa e o caráter muitas vezes tácito, né, de boa parte do saber e do pensar do professor. Então, levando tudo isso em conta, né, uma grande variedade de pesquisadores já se dedicou ao estudo da caracterização dos conhecimentos, competências, saberes e necessidades formativas dos professores, e esses estudos têm identificado características, digamos, desejáveis, né, para a formação de professores. Aí eu mencionei aí alguns nomes tradicionalmente citados nessa área, como Tardif, Gautier, Chon, Perrenot, Gil Pérez, entre outros. Então eu vou agora passar rapidamente por algumas dessas categorias de saberes que caracterizam a profissão docente, na perspectiva de alguns desses autores. Então, por exemplo, os estudos de Gautier, né, que relacionam o ofício de professor a uma formação profissional, nesses estudos ele entende que ali se possibilita a mobilização de vários saberes, né, que o autor apresenta como saber disciplinar, curricular, das ciências da educação, da experiência e da tradição pedagógica. Já para quem se interessa por uma perspectiva mais, digamos, plural do saber profissional, né, com ênfase no trabalho docente, indo além dessa categoria de saberes necessários à docência, a tipologia proposta por Tardif, né, para identificar e classificar os saberes dos professores pode ser uma excelente referência, né? O trabalho desse autor ele fundamenta assim uma investigação epistemológica da construção da identidade profissional dos professores, a partir dos lugares, né, onde pode se dar essa formação, das fontes, como a história de vida do professor, a sua formação profissional, a sua prática cotidiana, né, a utilização de suas ferramentas de trabalho, como, né, a visão de currículo que ele tem, o currículo que ele segue, né, o livro didático, enfim. E ele analisa também o papel dos instrumentos, né, das experiências de formação e de trabalho do professor. Então, as categorias de Tardif, né, consideram essa variedade de saberes que é mobilizada pelos professores nas interações diárias em suas salas de aula. Então, ele destaca saberes pessoais relativos ao ambiente de vida desse professor, saberes provenientes da formação escolar anterior, né, basicamente alunos da escola básica, né? Ele identifica também saberes provenientes da formação profissional para o magistério, sendo a fonte de aquisição, né, principalmente das instituições de formação, os estágios, os cursos de atualização, etc. Tardif destaca também os saberes provenientes de da própria experiência, né, do professor no contexto profissional, a sua sala de aula, a escola, a experiência dos pares. Aí, com base nessas reflexões, né, ele vai sistematizar 4 saberes docentes, né, que ele denomina como disciplinar, curricular, da formação profissional e experiencial. No campo da formação de professores de ciências, né, especificamente, a gente tem os trabalhos de Carvalho e Gil Pérez, né, bem citados, né, nessa área, que investigaram o que deve saber e saber fazer um professor profissional, né? Então, esses autores propõem aí uma organização do saber e do saber fazer dos professores em 3 áreas, né? Que denominadas os saberes conceituais e metodológicos da área específica, e isso vai incluir, por exemplo, os conteúdos, a forma de produzir e desenvolver conhecimento na área, os saberes integradores, né? Que correspondem àqueles saberes que irão permitir ao professor transformar os conteúdos científicos em conteúdos escolares. Então, isso inclui, por exemplo, saber planejar e desenvolver atividades de ensino que levem em conta as concepções dos estudantes, né? A mudança que ele faz na linguagem, a argumentação, a construção de habilidades, atitudes, enfim. E, por fim, esses saberes pedagógicos, né, que compreendem
o saber avaliar, as interações do professor com o aluno, os problemas gerais da profissionalização do professor. Colocando assim de uma maneira mais detalhada, né, e sistematizada, tem um outro texto, né, desses autores em que eles enumeram aí 9 necessidades formativas dos professores de ciência, né? Romper com visões simplistas do ensino, da aprendizagem, visões de ciência, conhecer a matéria a ser ensinada, questionar ideias docentes do senso comum, adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem das ciências, saber analisar criticamente o ensino tradicional, saber preparar atividades, dirigir o trabalho dos alunos, avaliar e até mesmo adquirir uma formação para associar ensino com pesquisa, né? Essas listas, né, ou sistematizações de saberes têm sido úteis, né, para se estruturar currículos, programas de formação de professores, além de ajudar a definir o que se entende por saber profissional do professor. Então, partindo agora para o nosso segundo ponto, né, do seminário, né, que vai tratar dos saberes necessários para ensinar química, né, eu organizei 3 grandes grupos, né, e reforçando o que eu havia dito lá no início, né, o meu foco ele é bastante estrito a aspectos didático-pedagógico, né, dos saberes, tanto a partir das discussões da literatura nesse campo, e apresentando uma proposta que está muito influenciada, né, ou permeada também por reflexões decorrentes da minha prática profissional com alunos de graduação e licenciatura em Química, daquilo que eu observo e reflito no contexto das ações que estabeleço com esses estudantes, né, tanto na modalidade presencial como na modalidade EAD. Então, minha tentativa é de reunir nesses 3 grupos, né, aquilo que, a partir desses critérios, né, da literatura e da perspectiva profissional, eu consideraria como fundamental e que pode fazer uma grande diferença no pensar e fazer profissional docente em Química. Então, o primeiro grupo, né, é o que eu chamei aqui de reconceitualizar a Química. Eu coloco esse tópico logo em primeiro plano, né, apoiado numa premissa de que o modo como nós concebemos a nossa disciplina, né, o que é Química, influencia de forma substancial nossas ações e decisões sobre ensinar a disciplina. Então, eu tentei até colocar aí algumas das questões que nos ajudariam a pensar nessa recontextualização, né? O que é química, qual a natureza e estrutura do conhecimento químico, né? Que impactos a química pode exercer no contexto social. Existem muitas evidências de pesquisa, né, sugerindo que a grande maioria das pessoas que concluem um curso, né, superior em ciências ou de licenciatura em alguma disciplina científica concebem sua disciplina como um conjunto dos conhecimentos a que eles foram expostos durante a sua formação profissional. Aí daí muitos professores, né, tendem a conceituar o currículo como uma lista, né, de tópicos a serem cobertos em tempo determinado, né? Para muitos professores e estudantes, química é essa coleção de conteúdos de aprendizagem que se deve abarcar ou dominar, né? Então, nessa visão, educar significa adquirir conhecimentos estabelecidos, e aí as aulas tradicionais de química, elas são mesmo organizadas apresentando esses conteúdos de forma escalonada, segmentada, né? Então, por exemplo, você começa estudando os átomos, né, para depois passar para as moléculas, né, depois estudar as interações, aí daí vem reação química, né, a sua termodinâmica, a sua cinética, a química orgânica. As conexões entre esses tópicos podem até ser claras para os professores, né, mas muitas vezes não são para os alunos. Então, para muitos desses professores, né, aprender sobre a disciplina muitas vezes significa aprender sobre esses assuntos, né, que estão sendo tradicionalmente divididos, né, em estruturas curriculares e materiais didáticos. E não admira, né, então, o fato que, diante da tarefa de ensinar aos outros, os cursos que serão planejados e implementados têm o objetivo de
transmitir os referidos conteúdos disciplinares, né? E aí eu destaquei, entre parênteses, né, esse prefixo ré, né, antes de conceitualizar a disciplina, justamente para chamar a atenção para a necessidade de se pensar em outros modos de se conceber a química, diferente desse modo que estamos aqui destacando como limitado, né, e problemático. Então, diversos autores no campo do ensino de química têm argumentado que essa visão das disciplinas científicas como conjunto de conhecimentos não representa adequadamente sua natureza e os seus objetivos, nem muito menos o que significa trabalhar e pensar dentro dessas áreas. Então, essa visão ela falha, né, em considerar os diferentes objetivos e práticas do fazer científico. Então, no caso específico da química, né, particularmente falando, essas visões, por exemplo, não reconhecem que o conhecimento químico ele é frequentemente desenvolvido com propósitos práticos, né, envolvendo a caracterização, produção de determinados tipos de substâncias e materiais, né, e que a química, por sua natureza de tecnociência, ela não somente busca explicar, né, ou prever propriedades e comportamentos, mas também planejar, controlar, criar novos tipos de materiais com objetivos diversos, né, e que seus impactos eles vão muito além do domínio científico, né? Então, a partir de reflexões como essa, né, se entende que uma disciplina ela é menos definida pelo conteúdo que ela cobre do que pelos tipos de perguntas que elas nos permite responder, né, ou dos problemas que a disciplina nos ajuda a resolver e as estratégias intelectuais e experimentais que são usadas para coletar informações, organizá-las, analisá-las e aplicá-las. No caso específico da química, né, é olhar para algumas das perguntas fundamentais que apontam para as áreas de atuação de quem faz química, né? Ou seja, é uma visão de que a química ela é menos os seus conteúdos do que as práticas que tais conteúdos possibilitam realizar. Então, como defendem alguns autores, né, a química ela é menos um corpo de conhecimentos do que uma maneira poderosa de pensar e agir sobre o mundo material. Então, um professor que conceitualiza sua disciplina como uma forma particular de pensar e saber sobre o mundo que está ao seu redor, né, a sua realidade, esse professor encontra assim, uma melhor posição para projetar oportunidades de aprendizagem para os seus estudantes do que aquele que concebe a disciplina simplesmente como um conjunto estático de conhecimentos. Então, essa outra visão, né, se o professor, né, considera ou parte dessa outra visão, ele está muito mais aberto e disposto, né, a desenvolver tarefas institucionais que confrontem os alunos com a resolução de problemas mais autênticos. Esse professor ele poderá prestar mais atenção às maneiras de pensar e representar dos seus alunos. As suas avaliações certamente incluirão um número maior de instâncias em que os alunos deverão tomar decisões, avaliar alternativas, propor soluções e gerar explicações. Então, eu trouxe aqui apenas um exemplo, né, mas a literatura apresenta outros modos de conceitualizar a disciplina, né, como uma forma produtiva de pensar e agir sobre o mundo, muito mais do que um conjunto estabelecido de conhecimentos. O ponto central dessa discussão toda, né, é refletir sobre qual é a natureza e estrutura do conhecimento químico. E aí, antes de entrar especificamente nessa questão, desenvolver mais essa questão, é importante a gente dar uma olhada em algumas propostas, né, de representar o conhecimento químico disponíveis na literatura, né, que tentam explicitar essas características, né, ou dimensões do conhecimento químico, né? Então, uma das primeiras, né, e mais frequentemente citadas, né, por quem deseja, né, investigar essa questão é a do Alex Johnstone, né, que originalmente, né, propôs que o objeto de interesse dos químicos poderia ser visualizado em ao menos 3 níveis, né, que ele denominou como descritivo, funcional, representacional e o nível explicativo,
né, que depois de algumas reinterpretações e aplicações dessa ideia no ensino, levou à proposição de representações dessas ideias em um triângulo, né, que explicita esses níveis como macroscópico, submicroscópico e representacional ou simbólico, né? Então, essa é uma primeira proposta, né, bastante citada, inclusive em documentos oficiais. E aí, uma outra perspectiva, né, na direção de destacar as componentes humanística e social no ensino de química, os autores propuseram novos modelos, né, para representar a estrutura desse conhecimento químico. E aí eu estou citando aqui o do Peter Mahaffey, que propôs esse modelo de tetraedro, que ele inclui o triângulo lá do Johnstone, né, na base, e no topo do tetraedro é incluído esse elemento humano, né, na tentativa de chamar a atenção para essa dimensão prática ou dos contextos nos quais esse conhecimento é gerado e aplicado, né? Posteriormente, né, um outro autor, o Jesper Jostrom, eu estou aportuguesando mesmo aqui o nome dele, ele propôs que esse tetraedro lá do Peter Mahaffey, né, poderia ser enriquecido, reconhecendo-se diferentes níveis de complexidade na análise desses aspectos humanísticos no ensino de química. E aí, na proposta desse autor, né, a integração desse elemento humano no ensino de química pode assumir diferentes abordagens ou níveis de profundidade, né, partindo de uma concepção mais simplista, né, de aplicação de conhecimentos químicos do cotidiano na sociedade e caminhando-se na direção de propostas mais problematizadas que visam a análise crítica e reflexiva da química no contexto social. O Vicente Talanker, né, propõe um outro modelo em que ele caracteriza o conhecimento químico, né, situando aquele tripleto, né, o triângulo de Johnstone, mas destacando a existência de diferentes escalas, né, dimensões e abordagens, não somente aquelas três que é apresentada lá na proposta original. Eu estou mostrando essas propostas, né, aqui a título de exemplificação de como é possível, né, conceber a disciplina de um modo mais rico, né, mais multifacetado, né, que apresenta uma visão mais rica, mais autêntica, né, da química, sua natureza, suas relações com o contexto social e histórico, né, não como propostas que a gente ou ferramentas, né, que a gente deva aplicar indiscriminadamente, independente do contexto, né. O que algumas dessas propostas buscam chamar a atenção é para essa necessidade de uma reflexão crítica da natureza da disciplina, né? Seus fins, as ações que a definem, né? Os seus impactos no mundo ao nosso redor. E isso vai muito além de simplesmente aquela ideia de aplicar o conhecimento no cotidiano, né? Como alguns podem pensar. O que se defende aí com esse tipo de abordagem, né? É partir da análise, né? Do exame de questões, como, por exemplo, saber que tipo de problemas a disciplina química, no caso, né, nos ajuda a resolver, como as informações são obtidas e usadas nessa disciplina, né, que nos permitem resolver esses problemas, quais os tipos de julgamentos e decisões, né, são levadas em conta para resolver problemas da disciplina, que tipo de suposições são feitas, né, quais as ideias centrais que orientam a tomada de decisão e geração de explicações, o tipo de ferramenta intelectual experimental que é utilizada, quais são os benefícios, custos e riscos associados ao trabalho e produtos da química. Então, veja, buscando entender isso, né, ou conhecer essa natureza, que a gente vai estar numa melhor condição de pensar, né, de analisar outros tipos de abordagem desse conhecimento. Então, assumindo essa outra forma de pensar, né, que a gente está colocando a partir desses modelos, ensinar química, então, demanda um conhecimento da natureza das ideias, né, dos modelos e processos que caracterizam esse fazer da química. Então, é necessário pensar em questões de natureza da química, como eu falei, né, se afastando de uma visão de química como um conjunto estático de conhecimento, e se aproximar mais de uma compreensão de química como uma forma de pensar e resolver problemas concretos
entendendo que a aplicação de conhecimentos químicos sempre traz custos e riscos além dos benefícios. Apenas para citar um último exemplo prático, né, desse último autor, Vicente Talanker, né, ele trabalha, né, numa perspectiva de abordagem do conhecimento químico que ele denomina como, né, no contexto de um curso intitulado Pensamento Químico, no qual ele enfatiza o desenvolvimento e aplicação de formas de raciocínio em química com o propósito de analisar sistemas de interesse, né, para os alunos ou sistemas, né, e contexto de relevância para a sociedade em que esses alunos vivem, né? Então, nesse curso, né, que Talanker, né, e o Pollard desenvolve lá na Universidade do Arizona, o foco, né, não é procurar desenvolver formas gerais de raciocínio, mas formas de pensamento na disciplina onde o conhecimento químico ele é utilizado para fins bem definidos, né, tais como analisar, sintetizar, transformar ou modelar um sistema em contextos específicos e fins relevantes. E o curso ele é organizado por unidades em que cada uma se aborda uma pergunta essencial, né, uma questão essencial que eu coloquei aí mais ou menos nesse quadro, né? Então, como diferenciamos substâncias, né? Como determinamos a estrutura, como controlamos os processos, prevemos, enfim. Nessa configuração aí, né, aprender o conteúdo não se apresenta como um fim em si mesmo, né, mas como um meio ou subsídio para as formas de pensar que eles querem lá desenvolver, né? Essa visão, né, desses autores, ela se alinha muito ao argumento, né, da importância do estudante entender a disciplina não a partir dos seus produtos, né, não o que nós sabemos, né, vamos pensar assim, os produtos, mas como nós sabemos o que nós sabemos em química, né? Então, tomando, por exemplo, a questão dos modelos, né, que a gente utiliza na disciplina, a ideia é que não é suficiente que o aluno tenha um entendimento só dos modelos, mas além dele adquirir um conhecimento declarativo, né, ou informações conceituais sobre esses modelos, né, entendendo que isso é parte, né, do processo de aprendizagem, ele precisa também obter uma apreciação sobre como e por que esses modelos são construídos, né? Então, veja, essa mudança de foco, né, cria outras oportunidades de refletir sobre o que é ensinado e para que é ensinado, né? Algo que às vezes nossos estudantes e professores também comentam bastante. Então, dada uma questão essencial para responder, né, o professor deve procurar quais são os conceitos, as ideias, as habilidades necessárias para enfrentar aquele problema. Então, ele deve identificar contextos relevantes para os seus alunos, nos quais ele possa explorar essa pergunta, né, e para o qual essa pergunta tem um interesse central naquele contexto. Então, e aí ele vai selecionar ou projetar tarefas instrucionais que ajudem os alunos a desenvolver formas de pensamento e não apenas o conhecimento necessário, né? Então, é bem importante e interessante destacar isso. Então, veja, é importante a gente destacar que essas ideias, né, que eu estou falando aqui, elas envolvem necessariamente uma mudança radical de paradigma, né, educacional, né, do que se entende por educação. A ideia de que uma educação como aquisição de conhecimento, né, estabelecido, e em contraposição, o favorecimento dos alunos, né, para que eles desenvolvam habilidades diversas, né, para que eles possam interpretar a realidade, identificar e resolver problemas, usando as informações e conhecimentos que já estão disponíveis, né, em diversas fontes. Então, pensando ainda nesse sentido, né, uma coisa que a gente ouve bastante frequência, né, a ideia de que um professor tal domina a disciplina, né? A gente ouve bastante isso. Mas o que significa dominar uma disciplina, né? Se a gente faz essa pergunta a diferentes professores e alunos, né, o que significa isso, a gente teria uma variedade de opiniões e visões, né, sobre essa questão. Então, uma possibilidade de visão, né, com a qual eu compartilho bastante, é que dominar a disciplina, né, seria você conhecer as ideias centrais e estruturantes da disciplina, entender o porquê
e para que essas ideias foram desenvolvidas e como que a gente pode utilizar essas ideias para resolver problemas de interesse avaliando seus impactos. E aí, finalizando esse primeiro tópico aqui, né, o 2.1, uma outra razão, né, por que eu coloquei essa necessidade formativa em primeiro plano, né, é para destacar que, embora o seminário esteja tratando da prática docente, né, o saber necessário à prática, não é suficiente a gente apenas mudar as formas de ensino, né, mas também a forma de conceber o próprio conteúdo, a própria disciplina, né, que é o conteúdo, objeto de ensino e aprendizagem. Então, quando a gente começar a pensar sobre o conteúdo, né, sobre a disciplina de uma forma diferente, quase que naturalmente a gente vai perceber que a nossa prática de ensino precisa mudar. Então, considerando isso, né, a gente vai agora para o segundo grupo, né, que é o 2.2, que eu denominei como considerar as ideias e formas de pensar dos estudantes sobre objetos e fenômenos de interesse na disciplina. Aqui nesse ponto, eu vou chamar a atenção para a necessidade fundamental de se conhecer as concepções alternativas dos estudantes para conteúdos químicos abordados em nossa disciplina, né? Veja, essa importância, né, de assistir ou prestar atenção às ideias e formas de pensar e agir dos alunos é um pressuposto básico, né, das abordagens construtivistas, né? Então, você tem uma literatura aí sobre concepções alternativas dos estudantes, né, bastante ampla, né, desde a década de 70, 80, né, que já tem mapeado, né, essas ideias dos estudantes, né, para praticamente todos os conceitos químicos, né? Eu sempre costumo dizer para os meus alunos, né, o trabalho do professor, né, do pesquisador hoje, às vezes, é basicamente consultar essa literatura, né, para obter esse tipo de informação, né? Então, você tem catálogos, né, disponíveis, né, que resumem, né, ou que sistematizam, né, essas investigações levadas a cabo há mais de 40 anos, né, em várias partes do mundo. Então, e aí aqui vale algumas ressalvas, né, sobre essa necessidade ou a importância de se conhecer as concepções dos estudantes, né? Talvez a primeira, né, ressalva que eu faria é que muitas vezes essa ideia ela é mal interpretada, né, por muitos professores, né, entendem que é preciso você aprender a ouvir os estudantes com o objetivo de ver se o que o aluno diz é certo ou errado em comparação ao que diz o discurso científico, né? E ao contrário disso, né, o que a gente está tentando colocar aqui é que é necessário, é preciso, é importante aprender a prestar atenção nas ideias dos alunos, nas suas experiências, nas suas linguagens, né, que eles usam para gerar as suas explicações, né, ou comunicar suas ideias. E a intenção ao ouvir deve ser de tentar entender como é que os alunos estão pensando, né? Reconhecer que tipo de linguagem, né, que tipo de linguagem eles utilizam, né? Identificar o que eles estão dizendo, né, na perspectiva de que isso pode ser produtivo, né, para desenvolver os seus conhecimentos, as suas ideias, né, como inclusive até usar como uma espécie de gancho, né, onde a gente possa mover o pensamento desse aluno na direção desejada. Então, os professores precisam aprender a reconhecer, né, como os seus alunos pensam e gerar estratégias para ajudá-los a se mover em direções produtivas. E aí, no segundo plano, né, um aspecto fundamental que a gente precisa destacar aqui é que de nada adianta a gente ouvir, né, ou prestar atenção nessas ideias se a gente não tem critérios ou referências para analisar o que eles dizem, né? Já existem aí evidências de pesquisa suficientes, né, apontando para, por exemplo, padrões de raciocínios, né, que subsidiam essas concepções alternativas dos estudantes, ou esses modos de pensar, né, que eles exibem, né, e que muitas vezes podem estar restringidos, né, por suposições implícitas sobre as propriedades, os comportamentos das entidades em um sistema, ou por aquilo que os autores chamam de atalhos de raciocínio ou heurísticos, né, que ajudam os alunos a diminuir o esforço cognitivo, né,
atribuindo, por exemplo, as causas dos fenômenos ao único fator, né? Pensa assim, um exemplo, né, de uma situação, né? Vamos supor que diante de uma situação em que solicitamos o aluno que explique o fato do ponto de ebulição de uma solução de água com cloreto de sódio ser mais alto do que a água pura, né? E aí, de repente, o aluno manifesta a seguinte explicação: o cloreto de sódio, por si mesmo, ele tem um ponto de ebulição muito mais alto que o da água. Então, portanto, adicionar pequenas quantidades de sal pode elevar o ponto de ebulição, né? Então, veja, diante de uma situação dessa, eu posso simplesmente ouvir essa resposta, né? Ignorar, né? Dizer que essa explicação está errada e mostrar ele a explicação correta, né? Não problematizar a ideia, né? Ou eu posso, né, numa outra direção, interpretar essa ideia em termos de um outro aporte referencial que reconhece aí nessa fala, né, nesse modo de pensar, a manifestação de uma suposição implícita, né, que a gente pode chamar de explicação do tipo causal aditiva, né? Quer dizer, quando o indivíduo assume que as propriedades de uma mistura de componentes são aditivas, né? E que isso é o fator que implica, né, nos resultados observados. Essa tendência, né, eu uso esse exemplo, né, porque essa é uma tendência bastante comum na química, né, de assumir que todas as propriedades físicas e químicas das substâncias e das misturas, elas são como que o resultado de uma média ponderada das propriedades dos seus componentes individuais, né, ou seja, essa suposição aditiva, né. Isso se manifesta em uma grande variedade de contextos de interpretação de fenômenos. Então, veja, saber que existe, né, esse tipo de suposição implícita, né, ou que existem padrões de raciocínio muito comuns em química, né, que podem estar por trás das concepções alternativas dos alunos, né, por exemplo, também muito clássico, né, a ideia de que a tendência, né, a transferir propriedades do mundo macroscópico aos modelos do mundo submicroscópico, né? A gente sempre cita esses exemplos, né? Os átomos podem se expandir quando são aquecidos, né? Da mesma forma que o sólido, ou que eles têm cor, né? Ou que tem temperatura, enfim, né? Ou aquela ideia, por exemplo, de atribuir uma realidade concreta, né, aos modelos, né? Conceber as ligações químicas como pequenos tubos conectores, né, que podem romper-se. Então, veja, são informações, né, são ideias, né, ou referências produzidas pela área que podem ser muito úteis, né, para se analisar essas ideias que os estudantes manifestam nessa sala de aula. Então, muitas vezes quando a gente se depara, né, com resultados ruins, né, em uma avaliação, por exemplo, né, muitos professores vão pensar imediatamente em como mudar o ensino, né, para transmitir de uma maneira mais efetiva, né, a ideia correta que eu quero que o aluno aprenda, né, sem ter uma ideia clara de que fatores poderiam estar limitando o raciocínio do meu aluno. Então veja como é imprescindível, né, que os professores aprendam a prestar mais atenção, né, nesse pensamento dos estudantes, né, e obter evidências sobre essas formas de pensar, refletir sobre elas para tomar decisões, né, ou ações didático-pedagógicas com base nesses dados, né? E como é que a gente obtém esses dados, né? Como é que a gente faz esse diagnóstico, né? E aí a gente caminha para o nosso último ponto dessa discussão, né, que é o saber planejar e implementar atividades produtivas para os estudantes, avaliando-os formativamente. Bom, aqui dá para perceber que tem bastante coisa, né, reunida em um único grupo, então eu vou tentar dividir um pouco a discussão, né? Então, pensa assim, né? Se eu entendo que química, né, a partir daquela perspectiva mais ampla, né, como a gente discutiu lá no item 2.1, né, prestando atenção às possíveis ideias dos estudantes, né, sobre os conceitos e objetos de ensino e aprendizagem da disciplina, como a gente viu no 2.2, então, se a gente considera essas duas coisas, né, fatalmente é necessário pensar em tarefas instrucionais coerentes com esses pressupostos, né? Eu estou usando aqui o termo tarefa instrucional, né? Naquele sentido que é usado normalmente em educação, né? Unidades de trabalho, né? Que você organiza e direciona o pensamento e as ações dos estudantes durante uma aula, né? Então, na análise desse tópico, né?
eu estou me referindo aqui a atividades desafiadoras, né, produtivas, que promovam a construção de explicações, soluções para fenômenos, né, ou problemas concretos de interesse. Então, esse saber, né, que a gente está analisando aqui nesse último item, ele está muito alinhado ao que se chama na literatura de conhecimento pedagógico do conteúdo, né? Uma vez que é esse tipo de saber específico, né, que envolve a habilidade de transformar o conhecimento disciplinar que o professor possui, né, em formas que resultem mais significativas, né, para os estudantes. Então, essa recriação, né, do conteúdo, vamos dizer assim, né, exige, dentre outras coisas, né, que o professor, por exemplo, saiba identificar ideias, conceitos e questões centrais associados a um tópico, né, que ele reconheça as prováveis dificuldades conceituais que seus alunos enfrentarão e o impacto disso na aprendizagem, né, que ele consiga identificar questões, problemas ou atividades que forcem o aluno a reconhecer e questionar, né, essas ideias anteriores. Isso envolve selecionar experimentos, problemas ou projetos que permitam aos alunos explorarem conceitos e ideias centrais na disciplina, construir explicações, analogias ou metáforas que facilitam a compreensão dos conceitos abstratos, desenhar atividades de avaliação que permitam a aplicação do que foi aprendido na resolução de problemas em contextos realistas e variados. Então, veja assim, voltando lá no início, né, se a gente pensar sobre química numa perspectiva para além de que química é um mero conjunto de conteúdos e informações, mas ao contrário disso, né, o propósito for dar um sentido a esse conhecimento, né, de motivar, né, de surpreender, de despertar a curiosidade, né, gerar interesse, a gente precisa embarcar numa reflexão constante, né, sobre a natureza dos temas de ensino, né, dos exemplos que a gente utiliza, né, dos tipos de explicações, das analogias e metáforas, né, que a gente utiliza nas nossas explicações do conteúdo, no tipo de atividade que a gente está colocando, as experiências, as perguntas e problemas que são mais apropriadas para os diversos tipos de estudantes em nossas salas de aula. Então, essa postura do professor demanda uma articulação de saberes muito complexa, né? É verdade, né? As questões que a gente fez lá no início do seminário sobre o que saber para ensinar, né? O que temas a gente selecionar, o que contexto explorar, isso pode ser, às vezes, até uma questão muito fácil, né, de ser respondida para alguns professores, né? Basta seguir o programa oficial, né, de estudos ou selecionar um livro didático e seguir a sequência, né, lá indicada no índice daquela obra, né? Já para os professores, essa mesma pergunta, né, ela pode representar um verdadeiro desafio intelectual, né, entendendo-se que assim, o êxito, né, do curso, né, ou da aprendizagem dependerá muito das nossas decisões. Então, os desafios impostos por essa necessidade formativa, né, tornam-se ainda maiores, né, se a gente pensar, por exemplo, na situação que a gente está passando, né, na qual a gente está lá o estudante, né, sozinho na frente de um computador, de um celular na sua casa, né? Então, pensando especificamente assim na natureza e tipos de tarefa, né, que a gente pode propor, há muitas pesquisas em educação e ciências que identificam, eu poderia dizer, características-chave, né, de tarefas institucionais com alta capacidade de promover a aprendizagem significativa de conceitos, né, ou a aprendizagem de habilidades e práticas científicas, tais como a formulação de problemas, o planejamento de investigações, a elaboração de argumentos para defender um ponto de vista, a construção de modelos, né, para explicar fenômeno. Então, essas pesquisas indicam que as tarefas instrucionais mais eficazes, né, normalmente elas confrontam os alunos com situações, fenômenos ou problemas complexos que são do seu interesse e que representem um desafio intelectual para eles. Então, essas tarefas elas procuram criar um nível de incerteza, né, cognitiva adequada para aquele aluno, né? Então, essa incerteza sobre o que e como pensar e agir para enfrentar a situação, né, que foi colocada para ele, né, abre então uma oportunidade para o aluno fazer pergunta, para gerar hipóteses, né, para construir modelos,
discutir ideias, né, identificar evidências relevantes e construir argumentos para justificar as explicações ou soluções propostas, dentre várias outras possibilidades, né? Muitas vezes nós propomos atividades em sala de aula, né, sem saber ao certo o que a gente está querendo explorar, né, do ponto de vista cognitivo, né, nos nossos estudantes, né, ou que habilidades aquela tarefa permite mobilizar, né? Outros, né, até têm a boa intenção, né, de mudar a prática de algum modo, né, introduzindo artefatos, aparatos tecnológicos, né, mas em muitas situações o que está se fazendo ali é apenas agregando, né, sem alterar na essência, né, o processo de construção de conhecimentos ou da promoção e desenvolvimento de novas habilidades, né? Eu vou usar um vídeo na aula. Ok, né? Mas o que os alunos fazem ao assistir o vídeo, né? Nada mais do que assistir. Será que eles podem traduzir os conceitos apresentados no vídeo em outros tipos de linguagem, né? Será que a gente não poderia colocar o aluno para debater com um colega as visões apresentadas no vídeo, né? Então, veja, são possibilidades que a gente pode ir pensando. Então, é importante a gente ter essa clareza, né, dos objetivos, né, e do que a gente pode explorar de uma tarefa para que os alunos se conectem com elas, né, e possam, assim, reconhecer a relação entre o fenômeno que ele está estudando, né, o problema a ser resolvido e os conceitos científicos que estão sendo aprendidos. Então, é importante, né, e preferível, né, que essas atividades devam ser selecionadas ou projetadas, né, com atenção às experiências e interesses dos alunos com os quais a gente está trabalhando, né, e não simplesmente porque elas são recomendadas, né, num livro, num material didático disponível, né. O ideal é que essas atividades elas possam criar, né, várias oportunidades para o estudante explorar, apresentar, aplicar ou integrar ideias e práticas científicas da disciplina, ao invés de simplesmente exercitar procedimentos ou regras anteriormente memorizadas, né? Eu não estou condenando aqui o uso de exercício, né, ou tarefas de memorização, né, mas dizendo o seguinte, que a partir desse ponto de vista, né, as tarefas instrucionais que podem ser resolvidas simplesmente lembrando definições, ou aplicando algoritmos, ou expressando opiniões, ou descrevendo experiências pessoais, não deveriam ser as atividades predominantes, né, em uma sala de aula. E aí, por fim, né, é importante reconhecer que a seleção ou o planejamento de uma boa tarefa instrucional é um requisito necessário, né, mas não é suficiente para criar oportunidades de aprendizagem mais produtivas e relevantes, né? O professor precisa também atentar para a implementação dessas atividades de um modo produtivo, né? E saber avaliar formativamente os estudantes no contexto dessas tarefas, né? Então a gente está caminhando aqui para esse fechamento, né? E aí essa questão da avaliação sempre é um tema árduo, né, de se tratar, né? Avaliar é uma das categorias didáticas mais problemáticas, né? Sempre se pergunta o que avaliar, né? Que instrumento é melhor, que critério utilizar, né? Será que esse critério reflete o que o aluno sabe ou não sabe, né? Só para citar algumas questões da complexidade da tarefa, né? Em cenários de ensino remoto, né? Essa questão se torna ainda mais desafiadora, né? Eu digo assim, né? Mais desafiadora porque no aula presencial a gente às vezes não percebe, mas a gente tem um controle muito grande, né? Um controle implícito, né? Que a gente muitas vezes não se dá conta, né? Assim, no ambiente de sala de aula você pode observar o que os alunos estão fazendo, né? Você pode escutar o que eles conversam, você pode mover-se, né, pela sala, ou seja, você pode ter muito mais informação sobre o que está se sucedendo em aula, né? Intervir em tempo real, né, para fazer as correções, mudar as atividades, né? Introduzir novas atividades, né? Do que em um cenário remoto, né? Então, isso só destaca mais ainda, né, a importância de a gente saber planejar e estruturar cuidadosamente as atividades de aprendizagem. Então, nessa parte final aqui, né, a gente está reconhecendo, né, a necessidade de saber implementar as tarefas de aprendizagem, né, apoiadas nesse modelo de avaliação formativa de uma maneira
contínua, né, na direção de apoiar, de enriquecer, né, ou de dirigir o pensamento do aluno. Então, apenas para recordar, né, antes da gente fechar, o que a gente está chamando aqui de avaliação formativa, é aquele processo dinâmico, né, no qual o professor ele obtém informações sobre o aprendizado em sala de aula, né, interpreta e avalia e cria condições ou fornece ferramentas para que os alunos avancem em sua compreensão das ideias e habilidades que interessam à disciplina, né, ao professor. Então, nesse sentido, a avaliação formativa ela deve ser pensada como um ato, eu diria assim, de construção, né, e não somente de correção, né, do pensamento dos alunos. Em outras palavras, seria avaliar formativamente exigiria que o professor estivesse atento às ideias expressas pelos alunos, interprete essas ideias produtivamente, né, e promova ações que visem o desenvolvimento de aprendizagem, né. E aí, os resultados de pesquisas educacionais em diversas áreas, né, permitem identificar, né, muitas possibilidades, né, de interações formativas que têm um potencial maior, né, para envolver a maioria dos alunos num trabalho intelectual produtivo e que contribua para desenvolver essas habilidades, né, que a gente já citou, né, de saber fazer uma pergunta, né, de avaliar uma informação, de definir problemas, de planejar uma investigação, né, tomar decisões, analisar dados, enfim. O que se espera, né, então, do professor, né, é que ele crie espaços, né, nos quais os alunos se sintam à vontade para expressar o que eles pensam, né, e isso, por sua vez, vai exigir que o professor esteja disposto a ouvir os alunos, né, o que eles têm a dizer, não para avaliar se é correto ou errado, né, mas para tentar dar um sentido a isso, né, interpretar essa fala com base em seu conhecimento sobre ideias alternativas e como encontrar ali um caminho para construir conhecimentos, habilidades e atitudes mais alinhadas com o conhecimento do trabalho disciplinar. Em geral, né, essa implementação efetiva, né, de avaliação formativa durante tarefas institucionais requer que o professor faça ou conheça, né, o melhor como usar uma variedade de ferramentas discursivas, né, que possam provocar ou sustentar ou conduzir as conversas em sala de aula com esse foco de analisar, discutir e refletir sobre os conceitos e ideias centrais da disciplina. Então, essas ferramentas, né, inclui, por exemplo, fazer perguntas, né, para levantar o conhecimento prévio desses estudantes, né, de modo que essas ideias se tornem explícitas, visíveis, públicas, né, no contexto social da sala de aula, ou propor perguntas, né, que possam favorecer a geração de explicações. Às vezes até assim, algumas estratégias enunciativas muito simples, né, podem provocar efeitos muito positivos, né, que às vezes as pessoas não se dão conta, né, os professores, como por exemplo, você parafrasear uma ideia expressada pelo estudante, né, repetir a ideia de um estudante para toda a turma, convidar eles a estabelecer uma conversa entre pares, né, mostrar a diferença entre dois significados e destacar pontos de importância, confirmar ou reorientar o pensamento dos alunos, dentre outras estratégias. Então, resumindo, né, o que se espera, né, de tudo isso é que o professor desenvolva, então, habilidades para usar o seu conhecimento de forma flexível, né, e dinâmica, para que em sala de aula, né, a sua tarefa mais importante não seja apenas conhecer alguns métodos de instrução, né, ou estar ciente das ideias alternativas dos estudantes, né, aquelas mais comumente expressadas por eles, para um determinado tópico, né, mas também reconhecer maneiras produtivas de pensar sobre essas ideias, né, para identificar possíveis conexões entre ideias e experiências cotidianas de alunos e ideias e práticas da atividade científica. Então, na busca por essas conexões, né, que a gente vai identificando e construindo caminhos de instrução, né, que melhor apoiem o progresso dos alunos, né, e avaliem suas ideias, procurando entendê-las, né, reconhecendo seu valor e a sua possível contribuição para a construção de conhecimentos na disciplina.
Então, para a gente encerrar, né, e eu vou tentar resumir mesmo aqui os pontos centrais que a gente tratou nesse seminário, né, ah, essa transformação que a gente espera, né, no ensino, na educação científica, exige, dentre outras coisas, né, que os professores mudem a sua forma de pensar sobre a disciplina, o tipo de tarefa que são as tarefas que são propostas, né, para esses alunos, o seu papel na implementação no trabalho de sala de aula e como é que ele avalia a aprendizagem. Então, partindo disso, né, desse entendimento, né, certamente, sem dúvida nenhuma, o trabalho docente é uma atividade complexa, né, que se baseia em uma ampla variedade de conhecimentos, né, de crenças, atitudes, né, interesses e valores. E é fato, né, que as exigências a respeito dos conhecimentos teóricos e práticos desejáveis aos professores no exercício da sua função, né, são muitas, né, são demasiadas, né, cada vez mais complexas. É, e também tem o fato de que essas exigências elas mudam, né, rapidamente e são dependentes de muitas variáveis, né, no que se refere aos professores, aos alunos, às instituições, ao contexto histórico, social, né, político, cultural que perpassa a educação enquanto atividade humana, né? E aí entra um ponto também importante que eu não queria deixar de falar antes de terminar, né, para nossa reflexão. Eu entendo, né, e penso e compartilho com os teóricos que enxergam também dessa forma, né? A sociedade ela valoriza pouco o trabalho docente porque, em grande parte, ela desconhece essa complexidade que é o processo de ensinar e aprender. E aí, quando esse desconhecimento dessa complexidade do professor, aí os problemas se amplificam muito, né? É mais ou menos o que o Gautier, né, por exemplo, vai chamar de ofícios sem saberes, né? Fazendo referência àquelas ideias preconcebidas é, erroneamente, né? Por exemplo, né, de que basta saber o conteúdo, professor basta ter talento, né, ter um bom senso, seguir uma intuição, ter uma experiência, uma cultura, né, é suficiente para ser professor. Então, essas ideias dificultam, né, mais ainda, né, que a educação, que o ensino desenvolva um processo de profissionalização, né, do ensino. Então, e como eu vinha sempre dizendo, né, essa dificuldade ou resistência, né, para implementar autênticas mudanças no ensino emerge da combinação de fatores múltiplos e variados, né? O fator individual, o fator escolar, social, econômico, político, né? Professores, por exemplo, têm crenças particulares sobre os propósitos de ensino, né? Sobre as melhores maneiras que eles acham que é a melhor maneira de aprender ou as melhores estratégias de ensino, né? As ações que o professor decide implementar, né, deveria responder às necessidades daquele momento, né, daquele contexto mais específico em que ele está trabalhando, né, levando em conta as características individuais de seus alunos, as restrições impostas pelo currículo, né, pelo sistema escolar. E acima de tudo isso, né, eu penso que um dos maiores obstáculos, né, a se enfrentar nessa direção, né, são concepções de professores, né, fortemente enraizadas, né, muitas vezes justificadas pelo seu conhecimento experiencial, né, de que o que leva muitos a dizerem que a experiência por si só é suficiente, né, os alunos são assim mesmo, as coisas sempre foram assim, né, e portanto devem permanecer como estão, né? Então isso é um obstáculo importante. E para finalizar, né, aqui no último ponto, eu diria que a importância de transformar radicalmente, né, nosso ensino em parte, né, resultado do reconhecimento da nossa própria ignorância, né, sobre várias questões, né? Eu acho que um bom exercício meta-reflexivo, né, vamos colocar assim, que nós professores devemos fazer o tempo inteiro, né, é pensar sobre como nós usamos, né, nossos recursos cognitivos e afetivos para enfrentar as diversas situações didáticas, né, como justificamos nossas ações e decisões e em que nível, né, a gente reconhece os pontos fracos e fortes do nosso conhecimento, da nossa maneira de pensar. Bom, era isso. Eu agradeço a atenção de quem ficou até o final. Espero que esse seminário ele possa provocar reflexões, outras reflexões e ideias, né?
estou à disposição para a gente continuar essas reflexões nos comentários desse vídeo. Então, obrigado e até uma próxima oportunidade.